Esses dias fiquei muito impressionado com uma palestra que assisti sobre Jesus, realizada por um historiador que se declarava ateu. Ele falou detalhes da história e da Bíblia que eu nunca tinha ouvido. Realmente ele conhecia a fundo sobre a vida e obra de Jesus. Porém, ao final da apresentação, me questionei como alguém podia saber tanto sobre Jesus e ainda assim ser ateu. Uma das razões fundamentais que percebi é que aquele indivíduo conhecia apenas o Jesus do passado. Cristo, para ele, era apenas um personagem que viveu há muito tempo atrás, mas que deixou de existir. Para o cristão verdadeiro, Jesus é uma pessoa que ainda vive. O olhar da fé reconhece o Jesus do passado, convive com o Jesus do presente e anseia o Jesus do futuro. Esta é uma mensagem que está presente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Este capítulo é uma continuação da instrução de Paulo à igreja sobre a conduta adequada durante os cultos de adoração. Nesta sessão, ele começa elogiando os coríntios por se lembrarem das tradições que lhes transmitiu, mas também oferece uma palavra de correção em relação ao comportamento deles durante a ceia do Senhor. Por que a cerimônia, também conhecida como Santa Ceia, é tão importante para os cristãos? Vamos relembrar como ela foi instituída. Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Ele sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e que não tinha muito mais tempo com seus amigos. Por isso, essa última ceia com eles era muito importante. Durante o jantar, Jesus pegou um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o pão representava seu corpo, que seria dado por eles. O vinho representava seu sangue, que seria derramado para trazer a salvação aos homens. Ao final da ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia como uma forma de lembrete do Salvador. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. A igreja cristã primitiva passou a celebrar a Santa Ceia regularmente, tanto que durante o século I e a primeira parte do II, os primeiros cristãos descreviam esta cerimônia como a festa do amor, que lembrava o amor de Cristo representado através de seu sacrifício. 2000 anos se passaram desde a primeira ceia, e ainda hoje cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Porém, é interessante notar que no capítulo 11 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala sobre a data de validade da Santa Ceia, ou seja, ela não deverá ser praticada para sempre. No verso 26 ele declara: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que, embora a Santa Ceia fale da morte de Cristo, ela ao mesmo tempo lembra que o cristianismo não adora um Deus morto. A ressurreição de Jesus é uma verdade tão importante quanto a sua morte. E se a Santa Ceia é para lembrarmos dele, em breve não precisaremos mais dela, pois ele retornará, e então o que era saudade se transformará em alegria. O simbolismo se encontrará com o real, e uma grande ceia será realizada não somente com os 12 apóstolos, mas com todos os discípulos que seguiram a Cristo nesta terra.